Oi, amigos. Partilho aqui a apresentação do meu novo livro, o qual pretende que esteja pronto em outubro, setembro, mais ou menos nessa data. Eu já fiz um outro vídeo falando um pouco sobre a sinopse, compartilhando e comentando a sinopse. E agora eu quero trazer um trecho da apresentação deste livro, cujo título é Este Mundo Precisa de Lei? O Princípio Divino da Unidade do Ser. Então já é um questionamento o título. Este mundo precisa de lei? Por que eu faço esse questionamento? Porque parece que estamos nos movimentando dentro de uma sociedade caótica, onde há uma desconfiguração da lei, um pensamento sobre a lei, o que entendemos a lei, uma negação da lei, uma ausência da lei, que seria, dentro do pensamento grego, da palavra grega, uma sociedade anômica, ou seja, negação da lei. E nesta apresentação, eu já inicio dizendo que a minha intenção neste livro não é entrar em discussões ou debates fúteis acerca da lei. Em outro momento eu disse que este livro ele é tanto para quem frequenta uma igreja, tem uma espiritualidade eclesiástica, participa de rituais, seja católico, evangélico, protestante, cristão, enfim. Ou para aqueles que não estão dentro deste contexto. Porque a ideia é pensar o mundo sem lei e se questionar, este mundo está precisando de lei? E o que significa isso? Eu trago, em suma, uma revisão daquilo que a gente entende como os 10 mandamentos. Será que nós deixamos de viver estes 10 mandamentos que todos nós conhecemos no mundo ocidental? Não matarás, não levantarás falso testemunho, não roubarás, enfim. Eu trago uma releitura disso dentro do pensamento hebraico para compreendermos os valores e os princípios contidos nisso e remover a ideia de que tudo isso é pesado, que a lei divina é pesada. Porque nos foi inserido dentro de um pensamento cristão de que muitas vezes a lei de Deus é pesada e que o tempo agora é da graça. Mas uma coisa não anula a outra. Então, de antemão, na apresentação, eu começo dizendo que a minha intenção não é discutir ou debater futilmente essa questão da lei, assim como Paulo aconselha a Tito. Tito que diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, Torá, entre aspas, que é a palavra hebraica, porque não tem utilidade e são fúteis. Tito 3:9. Então, eu continuo dizendo que eu só quero corroborar com possíveis ângulos no que tange ao entendimento da bênção, que se encontra no cumprimento da lei, mais especificamente no princípio divino da unidade, o qual está por detrás de toda e qualquer instrução atemporal que conduz o sujeito para considerarmos bem comum. Então existe uma bênção no cumprimento da lei. A maldição está no não cumprimento. Se eu mato, vai ter consequências negativas, vai ter essa maldição, mas se eu preservo a vida, existe uma bênção. Então a bênção, a graça, o favor está no cumprimento. E eu proponho neste livro a nós entendermos este princípio divino que existe por detrás de toda a lei, que é a unidade do ser. Ou seja, somos um, estamos dentro do mesmo contexto, estamos pertencentes ao mesmo corpo. E este é o princípio da lei. Se eu entendo que fazemos parte do mesmo corpo, da mesma vida, desfrutamos disso, eu não mato, porque eu entendi o princípio. Se eu afeto o outro, estou me afetando. Eu não mato simplesmente porque está na lei, mas porque eu entendo o princípio divino por detrás dela, o valor que nela contém. E eu explano esta lei como uma instrução atemporal.
que, se assim cumprirmos, traz a ideia de um bem comum. Então, esse é um primeiro parágrafo da apresentação.